Semana passada nós começamos o Catecismo de Heidelberg e nós fizemos um pequeno histórico de como esse catecismo surgiu. Esse catecismo é uma exposição reunida, são 129 perguntas, e elas são reunidas em 52 dias do Senhor. Quantos domingos a gente tem por ano? 52. Então, algumas perguntas para cada domingo. E o nosso esquema de pregação nos cultos da manhã está sendo que o pregador escolha um dos textos das perguntas daquele domingo. Portanto, nós não temos uma série, como tínhamos anteriormente. No domingo passado, o catecismo nos fez a seguinte pergunta: qual é o único fundamento da nossa vida, na vida e na morte? Hoje, já sabendo que Cristo é o único fundamento, o nosso fundamento na vida e na morte, nós vamos entrar na parte 1 do nosso catecismo, que está aí no seu boletim. Você pode pegar o boletim e você pode então ver as perguntas de hoje, não é? Ou então pode pegar no seu celular o boletim de hoje, que tem lá no seu celular, não é? Também, e tem 3 perguntas, e as perguntas são estas: como você conhece sua miséria? Como você conhece sua miséria? O que a lei de Deus exige de nós? O sermão de hoje de manhã já responde bem esta pergunta, e a 5ª pergunta deste domingo é: você pode observar esta lei perfeitamente? Então vamos lá. Eu quero começar indo para o nosso dicionário e tentando identificar o que é a palavra miséria. Oh, miséria! A gente usa essa palavra assim constantemente e em muitas circunstâncias. No nosso dicionário, a miséria é identificada como um estado de carência absoluta. A pessoa está na miséria, a pessoa não tem nenhum bem, a pessoa não tem como se sustentar, a pessoa é uma pessoa indigente, a pessoa vive na penúria, a pessoa está sem recurso. Enfim, isso é miséria. Isso é miséria. Pode-se identificar muita gente ao nosso redor que está nesse estado de carência absoluta. Mas nós temos a miséria num sentido um pouco mais amplo, num sentido emocional, num sentido assim interior, em que a pessoa efetivamente está sofrendo. Hoje à noite nós vamos estudar Noemi, a pessoa de Noemi. E nós vamos ver, a partir do versículo 6 até o final do 22, que ela está muito mal. Ela sabe que Deus existe, ela sabe que Deus pode todas as coisas, ela sabe que Deus controla todas as coisas, mas mesmo assim ela está muito depressiva por conta do fato de que ela acha que Deus a disciplina, que Deus a tortura com a sua postura, com o seu jeito de fazer as coisas. Deus a abandonou. Ela, por exemplo, tem um momento que diz assim: eu saí daqui cheia de vida e eu estou voltando completamente vazia, porque foi Deus que fez isso comigo. Então a pessoa pode ser identificada como uma pessoa que sofre muito, uma pessoa infeliz, uma pessoa desgraçada, uma pessoa que nada dá certo na vida, não é? Esse é um conceito que o dicionário aponta como a definição de miséria, um segundo significado de miséria. Mas
Um terceiro significado de miséria não é exatamente da pessoa, mas é de quem provoca por conta da sua avareza. O cidadão é miserável. Quem aqui não lembra da história do velho Scrooge? Não é? Passou o Natal, muitas mentes aí se voltaram para a história de Scrooge, que era um pão duro miserável. O apóstolo Paulo diz que a avareza é idolatria. A gente ser uma pessoa sem misericórdia, uma pessoa que não reparte, nós somos pessoas miseráveis. Tem tudo, mas não tem nada. Não é? E quanto mais, a gente não precisa ser bilionário para ser avarento, a gente pode ser pobre e avarento. Então a miséria se caracteriza agora pela atitude com que nós tratamos o outro, não é? Desculpa acusar, mas eu vou acusar, eu tenho que acusar. Na igreja a gente tem miseráveis que não tem como subsistir, tem miseráveis que não doam nada. Não é? Papai que usava essa palavra, ô seu miserável. Ele usava muito essa expressão. Então você tem no dicionário esse sentido também. E tem a ideia de pouca coisa. Quanto você tem no bolso? Eu não tenho nada, eu só carrego cartão. Você é uma miserável. Você não tem nenhum real no bolso, não é? Pior que é, né? Eu também, não é? Essa é uma definição que o dicionário trouxe a respeito de miséria. E a última coisa, o dicionário menciona a imperfeição moral como miséria. E ele diz então que a miséria pode ser identificada como imperfeição moral, como fraqueza, como defeito. E ele dá um exemplo, que Deus tenha dó das misérias humanas. A pergunta é, quem é que não é miserável dentro dessa definição em algum ponto? Não é? Em algum ponto isso pode acontecer. Mas o que a Bíblia fala, o que a humanidade fala? O que a humanidade fala como miséria é tudo isso que a gente viu, a falta ou mau uso de recursos de qualquer natureza para a vida. Mas a humanidade não pensa que a miséria é maior porque a pessoa está ausente de Deus naturalmente. Ainda que a gente mencione, você diz assim, o Brasil é um país predominantemente cristão. Isso não quer dizer que o Brasil não seja miserável. Por quê? Exatamente pelo fato de que a expressiva maioria das pessoas, quando pensa na miséria no nosso nível, no nosso platô aqui, mas não em relação a Deus. Não em relação a Deus. Hã? Como é que elas se acham, Júlio? Pois é. E é entender isso. Ou melhor, é olhar para isso e perceber que as pessoas tendem a dizer, não, essa questão de não ter Deus ou ter Deus é matéria de religião, não tem nada a ver com a vida da gente, do cotidiano da gente. Então há um divórcio, não igual do Roberto com a Marli, mas
sentam separados, assim, fim do nosso amor, como dizia o Lindomar Castilho, não é? Fui longe agora, não? Então, as pessoas dizem assim, não, olha, miséria ou é eu não ter nada, ou é eu não saber ou não querer usar aquilo que eu tenho no benefício do outro. Miséria é isso. Não! A humanidade vai excluir Deus e, eventualmente, vai culpar a Deus. O culpado de toda a injustiça, quem é? Deus. Hã? Até crente fala isso, gente. Será que Deus não vê? Será que Deus não faz nada? Por outro lado, quando olhamos para a Escritura, o que nós vemos? Que a prioridade da Escritura é mostrar que a miséria humana se deve ao afastamento de Deus. Diz assim, por que nascem crianças com problemas? Por que Deus não faz um milagre na vida das famílias? Até filhos de crentes nascem com dificuldades. E a grande questão que a gente precisa resolver é a seguinte: Deus é culpado de cada coisa que acontece depois que o ser humano se rebelou contra Ele? Deus não pode ser culpado disso, porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, lhe deu livre escolha, livre arbítrio para obedecê-lo ou rejeitá-lo. Mas lá, naquele ambiente, porque depois que o homem saiu daquele ambiente, ele só produz a sua própria configuração, a configuração de uma pessoa caída. Aí, eu me drogo, eu não tenho limites com a minha alimentação, eu não tenho limite com os meus hábitos, eu me envolvo com qualquer outra pessoa, eu contraio doenças, aí eu vou fazer um filho. Deus é o culpado do meu filho nascer com esse problema? Na verdade, nós temos uma condição em que a imperfeição reina. Então nós não podemos dizer, Deus, o Senhor é o culpado pelo que está me acontecendo aqui. Mas ao mesmo tempo nós temos que pensar que se nós viemos para Deus por seu chamado, trouxemos a nossa vida para Deus por seu chamado, com a ajuda dEle, não há mérito no que nós fizemos. Mas quando olhamos para Deus, nós aceitamos que nós somos miseráveis. E que pelo fato de nós sermos miseráveis, nós conduzimos a sociedade a um estado de miséria e saímos desse estado de miséria a partir da conversão, mas gradativamente. Como é que eu vou falar isso? O Evangelho não é para o cristão enriquecer, mas o Evangelho disciplina a vida do cristão, de maneira que ele aprende a viver contente em qualquer situação. Então, mesmo que ele seja miserável de recursos, ele não é miserável por dentro, nem nos princípios e valores que ele assume.
Os Tessalonicenses, por exemplo, me lembrou os Tessalonicenses, são elogiados pelo apóstolo Paulo, quando eles souberam que os crentes da Judéia estavam na miséria, eles se cotizaram, e independentemente do que eles ganhavam, eles deram mais do que eles podiam dar. Então, mesmo sendo pobres, eles fizeram da sua miséria uma fartura. E eles abençoaram os crentes da Judéia. Qualquer dia a gente estuda isso. O fato é que, irmãos, quando a humanidade declara, olha, miséria é a condição humana, é a vida sofrida e o culpado disso tudo é Deus, a Bíblia diz, não, o estado espiritual da humanidade, ou seja, seu afastamento completo de Deus, é que conduz a humanidade à falta de recursos e em qualquer campo da vida humana. Vamos abrir Isaías, capítulo 15, 59. Isaías 59. O profeta Isaías está falando cada um leia um versículo, por favor. Isaías 59, de 1 a 15. Eis que a mão do Senhor não está escolhida Em colhida. Está perdoado. que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir. Mais um. Mas a cidade de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. Os pecados que vocês cometem, o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Mais um. Quatro. Não há ninguém que clame pela justiça, ninguém que te pareça intuir pela verdade. Confiam no que é nulo, virando falando mentiras, concebem o mal e dão à luz da iniquidade. 5. Sopram ovos de cólera e tecem teias de aranha. Quem comer os ovos morrerá, e, se um dos ovos é quebrado, sai uma víbora. 6. As suas teias não servem para fazer roupa. Ninguém pode se cobrir com o que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidade, e atos de violência estão nas suas mãos. 7. Podem ler juntos, vai lá. Os pés deles. Seus pés correm para o mal, são velozes para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Nos seus caminhos há desolação e abatimento. 8. Não conhece o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas, que andam por elas e não conhecem a paz. 9. Por isso, o juízo está longe de nós, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que há só trevas. Esperamos pela claridade, mas andamos na escuridão. 10. Apalpamos as paredes como cegos. Sim, como os que não têm olhos, andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia, como nas trevas, e entre os robustos, somos como os mortos. 11. Todos nós bramamos como ursos e gememos como pombas. Esperamos o juízo e não o há, a salvação e ela está longe de nós. Porque as nossas transgressões se multiplicam diante de ti, e os nossos pecados testificam contra nós. As nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. 13. Temos sido infiéis e mentimos
14. Por isso o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. 15. Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o fato de não haver justiça. Vocês estão vendo como é o diagnóstico da miséria? Esse é o diagnóstico da miséria. E esse texto se refere a Israel, o povo do Senhor. O profeta confessa o problema do povo do Senhor. Ele mostra o que é miséria. E a pergunta do nosso catecismo é esta: como é que eu sei que eu sou um miserável? Como é que eu sei, não é? Como eu conheço a minha miséria? Quando eu leio a Bíblia, eu não devo ler apenas as coisas que me fazem bem, eu tenho que olhar tudo. E uma das coisas que eu tenho que olhar é que a Bíblia me identifica como uma pessoa miserável. Com todo respeito a você, diga assim: eu sou um miserável. Graças a Deus, Cristo veio e morreu por nós, não é verdade? Nós deixamos de ser miseráveis. Não é maravilhoso isso? É maravilhoso saber que o Senhor começou a interferir na nossa miséria, na nossa rebelião, no nosso estado de desgraça. O apóstolo Paulo repete parte disso. Vamos ler juntos? Como está escrito: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram, juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça, não há nenhum sequer. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz, não há temor. Duas atitudes a gente precisa ter. A primeira delas é reconhecer que nós fomos assim. Se Jesus Cristo entrou na nossa vida e nos salvou, nós já fomos assim, não somos mais, por causa da graça de Cristo. Mas isso deve nos dar amor pelo próximo, por incrível que pareça, porque o nosso próximo está ainda nisso aqui, e ele ignora isso. A pessoa sem Jesus não tem essa sensibilidade. Dá uma espiada em 2 Coríntios 4:4, por favor. 2 Coríntios 4:4. O que diz a palavra? 4:4. Segunda. Quais o Deus desse século cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Qual é a atitude demoníaca em relação a isto? Cegar. O que é cegar o entendimento? É obscurecer, né? É obscurecer, não permitir que a pessoa sequer reflita. É por isso que a salvação parte da iniciativa de Deus. Deus é que intervém nesse estado de ignorância. A sua salvação não foi dizer assim: não, eu que aceitei Jesus. Fui eu que aceitei Jesus. Porque o grande problema é que todo mundo está neste mar de miséria, e se ele não
ferir a superfície da miséria e colocar a mão dele, mergulhar dentro da miséria e tirar a gente de lá, não há esperança. Pelágio diz, não, todo ser humano é bom, não tem essa história de pecado original, não tem nada disso. Aí veio alguém amenizando e disse assim, não, o homem tem pecado sim, mas tem alguma luz dentro dele que o faz pensar nas coisas celestiais e ele desejar o bem de Deus. Biblicamente falando, não existe a mínima possibilidade de uma pessoa sem Jesus no coração crer. Mas é necessário a gente se lembrar que Deus suja a mão na miséria para buscar aqui a gente. O apóstolo diz, Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. A compra e o perdão. A compra e o perdão. Então temos aí a ideia de que a Bíblia nos indica que nós estamos conscientes desse estado de miséria. E aí, nós sabemos que a Bíblia é a lei do Senhor. A Bíblia é a lei do Senhor. E a pergunta que vem no catecismo é: o que a lei de Deus exige de nós? E nesse caso, então, ela pergunta de maneira genérica, né? O catecismo pergunta de maneira genérica. E o que a humanidade acredita? A humanidade, ultimamente, tem usado muito a palavra empatia. E a empatia é uma terminologia, inclusive, da cultura woke, né? Não é? Eu tenho que tomar o lugar do André. Quando eu falo uma coisa e o André responde, eu tenho que ir para o lugar do André e pensar como o André, e entender a posição do André, e aceitar o que o André diz, como se verdade fosse. É um entendimento, é uma aceitação que envolve o nosso intelecto e a nossa emoção. E a palavra de ordem é: nós temos que ter empatia com os pobres. Nós temos que ter empatia com as pessoas que olham o mundo de uma maneira diferente da gente. Nós temos que ser inclusivos. E nesse sentido é que o mundo enxerga amor. Eu não sei quantos foram ou continuam sendo fãs do Roberto Carlos, aquele velho cantor, octogenário cantor, que foi assim, sensação. Ele descreveu o amor eros, o amor da cama. A vida toda ele pregou esse tipo de amor. E as pessoas sempre entenderam amor como um sentimento de afeição, como um gesto de ternura para com o outro e coisa e tal, não é? Só que, hoje em dia, o amor significa aceitar o outro e não fazer críticas. Já pensou? Enquanto que a Bíblia fala da nossa miséria e, ao mesmo tempo, ela aponta qual é o caminho. Ela diz que o amor a Deus e o amor
ao próximo como a nós mesmos é o que nós deveríamos praticar. E nós ouvimos um sermão hoje a respeito do que significa o amor a Deus e o amor ao nosso próximo. O apóstolo Paulo vai dizer que o amor cumpre a lei. Então, o catecismo estuda a nossa miséria. Como é que a gente sai da miséria? A gente sai da miséria mediante a conversão e a gente sai da miséria praticando o amor a Deus. A próxima pergunta do catecismo vai estar também contida dentro da mensagem que nós ouvimos hoje de manhã. A gente consegue permanecer no amor de Deus ou a gente fracassa? A gente consegue permanecer no amor ao próximo ou a gente fracassa? De vez em quando a gente dá uma escorregada, não é, André? De vez em quando a gente ofende. De vez em quando a gente se perde. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se nós, em algum momento, nos perdemos, escorregamos, fracassamos, está tudo perdido? A gente perde a graça? Se fosse assim, estaríamos perdidos. Oi. Fala alto, varão. Faz essa pergunta: permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Fala a pergunta, Paulo, retórica. Ele fala de modo nenhum, porque muitas pessoas usam o argumento disso para querer viver no pecado, e a graça de Deus nos capacita para fugir do pecado. Pois é. Nós saímos do estado de miséria, lembram? Nós saímos do estado de miséria e a gente não deve retornar a ele. Mas aí que está, Deus sabe que a gente falha. Vamos abrir os Salmos para ver como é que Deus trata as pessoas. E eu presumo que seja no Salmo de número 103. A partir do verso 8 até o verso de número 14. Vai lá. Alguém achou? Leia um versículo, outro leia outro versículo e assim por diante. Vamos lá. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Você está perdido, Júlio? Ah. Acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para conosco que o tem. Acabou? Até o 14. Assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe quem somos pó. Pó. Tem mais um. Já até o 14. Do jeito que vocês leram aqui, o que vocês compreendem a respeito da misericórdia de Deus com quem estava na miséria, foi resgatado da miséria, agora está na graça? Como é que vocês olham essas palavras que o salmista falou? Você perdeu.
porque ele repreende perpetuamente. Não, ele não repreende perpetuamente. O que mais que a gente viu? Ou seja, a minha miséria é muito grande, mas ele não me retribui conforme o que eu pratiquei. É maior ou menor? A bondade de Deus? Com certeza, muito maior a bondade de Deus. Do que os meus pecados. Mas por que às vezes a gente diz assim, nossa, Deus está me castigando tanto? Eu acho que ele se superou. Eu acho que ele, sei lá, será que ele tem maldade no coração? Porque não paro de sofrer. O Jó falou, olha, maldito o dia que eu nasci, eu não sei o que eu fiz, e ele está me batendo. Às vezes o crente tem essa impressão. Mas quando você olha para a Escritura, como é que você enxerga Deus nessa perspectiva? Deus corrige com ternura ou não? Com ternura. Ele é firme, mas ele é amoroso. Você pode confiar que no meio da disciplina ele está te fazendo crescer. É isso? Se você está passando por um problema grave, não culpe a Deus. Olhe para Deus na perspectiva do Salmo 103 agora. Ele não está te tratando como você merece, não. Porque o estado de miséria da gente, do qual a gente foi retirado, é muito grande, é muito grave. Né? Ele podia bater mais, não é? Deus podia bater mais. Sabe o que? Só um instante. Sabe o que me fascina no texto? Ele se lembra que nós somos pó. Ele se lembra que nós somos miséria. Isso é tão aviltante para a humanidade, porque a humanidade se dá um valor tão alto. E o crente diz assim, não, eu tenho valor. Tem uma música que diz, você tem valor. Mas graças a Deus que você tem valor. Porque se não fosse Deus na sua vida, você não teria valor. No sentido de estar na miséria. Ele ama o mundo. Vocês lembram o que as crianças disseram? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus ama as pessoas. Deus gostaria de ver todo mundo crendo nele. E ao mesmo tempo ele se lembra que nós somos pó. Ele não nos trata segundo o que nós praticamos. André, você ia dizer alguma coisa? Na verdade, é só um versículo que está em Hebreus 12:11, que fala assim, na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Mas, porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Mas essa é uma coisa muito importante para a gente lembrar. Deus está nos treinando. Porque a vida cristã aqui não é aderência a uma religião. É um treinamento para a gente estar com Ele aquele dia, face a face. E também é um treinamento para que a gente seja a voz dele no planeta, enquanto nós estamos aqui. Nós somos a voz do Senhor para as pessoas, enquanto nós estamos aqui. Então, o nosso papel é denunciar a miséria. Não a miséria de falta de recurso, de pobreza, ou meramente a miséria da avareza, mas dizer, a base com que vocês estão achando que amam, vocês não estão amando. O objetivo do catecismo é nos dar consciência de que nós
no nosso estado natural, somos miseráveis. O objetivo desta lição é lembrar que Cristo nos tirou da miséria e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, para que nós sejamos abençoados e abençoadores. Mas, vamos lá, você pode observar esta lei perfeitamente? A humanidade acredita que pode. Ela acredita que pode. É interessante você ver a resposta do catecismo. Como é que diz a resposta do catecismo à pergunta 5? Você pode observar esta lei perfeitamente? O que diz o catecismo? Não, não posso. Por quê? Está no catecismo. Leia lá, colinha. Vamos fazer tudo em ordem, gente? Vamos lá. Você pode observar esta lei perfeitamente? Por quê? Qual é a visão que você tem de ódio? Ódio. O que é ódio? Hã? Querer para o outro o que eu não quero para mim. Não deixa de ser uma boa definição. O que é ódio? Eu odeio macarrão. Eu odeio lasanha. A lasanha do sermão dele. O que é o ódio, na verdade? Eu posso contabilizar dentro do ódio a indiferença? Eu posso contabilizar, então, a omissão como alguma coisa dentro do ódio? Quer dizer que é capaz de eu odiar mais do que amar? O que acontece quando eu amo demais a mim mesmo? Não é? Quando nós pensamos na linguagem do catecismo, nós achamos, nossa, quem não ama, odeia. É. Porque não existe meio termo. Hã? Ou ama ou odeia. Quer dizer, o ódio aqui pode ser qualificado com várias coisas, inclusive falta de amor. Nós somos acusados de odiar a cultura woke, porque a cultura woke é uma cultura de inclusão, e nós fazemos como Jesus fez: vai e não peques mais. Ele aceitou a pessoa como estava, mas ao sair daquele encontro, ele diz: vai e não faça mais isso. Só que a cultura do nosso mundo hoje é: vá, não tem problema você continuar fazendo isso. Você é meu irmão, está tudo bem, a misericórdia de Deus é para todos nós, porque Deus é amor, Deus não vai fazer. Hã? Não é bem assim? Não é bem assim que a turma fala? Não é assim. Deus é justo, Deus exige santidade, Deus exige pureza, Deus exige perfeição. O amar a Deus não é uma coisa que a gente consiga sozinho. A resposta para essa pergunta sempre vai ser: não, eu não consigo obedecer essa lei perfeitamente. Não, eu fracasso.
Mas isso não faz de você uma pessoa fora da graça. O que a Bíblia declara é que mesmo que eu faça muita coisa, mesmo que eu seja um benfeitor da humanidade, se eu não tiver Cristo como meu Senhor e Salvador, eu não serei justificado diante de Deus por obras que eu tenha praticado. Porque quem pratica as obras sem Deus está em que lugar mesmo? Na miséria. Sabemos disso. Todos nós sabemos do que eu falei aqui hoje. Mas eu queria que vocês saíssem daqui convictos de uma coisa. O crente precisa constantemente lembrar-se de que ele foi tirado da miséria, mas ele tem uma parte dele que continua na miséria, que é a nossa velha natureza. E essa velha natureza precisa ser agredida. O apóstolo Paulo, quando fala da velha natureza, ele diz que ela precisa ser morta, extinta. Então, o nosso ódio deve se concentrar à velha natureza, mas o nosso amor deve se concentrar unicamente na graça de Cristo, e a gente deve esperar todos os dias na graça de Cristo, para ser corrigido, para ser abençoado, para ser sustentado, para ser fortalecido. Agora nós temos que responder estas perguntas. Como é que eu sei do meu verdadeiro estado? Pela lei do Senhor. O que a lei determina? A lei determina que eu ame o Senhor de todo o coração e que eu ame o meu próximo como a mim mesmo. Eu faço isso perfeitamente? Não. Eu não faço isso perfeitamente. Eu escorrego. Mas nesta lição, eu tentei mostrar para vocês que a misericórdia de Deus agiu no sentido de nos arrancar e no sentido de nos abençoar constantemente com seu perdão, com sua disciplina, com a sua graça, porque nós já não pertencemos mais, os crentes em Cristo, né? As pessoas que confessam a Jesus como seu Senhor e Salvador, já não estão mais nesse estado de miséria, eles estão no estado da graça. Então, que Deus dê a vocês ajuda, no sentido de que vocês sejam humildes diante de Deus. Se forem atrapalhados pela justiça, vão procurar a justiça, como disse o Júlio, não é? Mas a questão é outra, a questão é, sejam amorosos para com Deus, e Ele vai cuidar de vocês. Mas saiam e digam para as pessoas que elas estão nessa condição, e Deus está disposto a perdoar. Você não sabe quem vai aceitar a mensagem, mas a sua incumbência é pregar essa mensagem. Tá bem? A toda criatura.